Pessoal, parece que conseguimos voltar. Tô com alguma dificuldade aqui na transmissão do Instagram. A gente já tá até tentando resolver isso do ponto de vista de tecnologia para ver se a gente consegue não cair mais nessas lives do Instagram. Então, a gente estava numa live agora com a Fabiola Farias, a gente estava falando sobre leitura na primeira infância e a gente caiu, mas eu já vou chamá-la para a gente continuar a nossa conversa. Continuar conversando e torcer para a internet deixar a gente conversar. Oi, tá me ouvindo, Fabio? Tô te ouvindo. Aí, voltei. Que bom. A gente está tendo um pouco de má sorte aqui com esse chá. A última vez também caiu, mas vamos tentar. Tava muito gostoso o nosso papo. Vamos continuar. Nós caímos, mas o Ventral caiu antes da gente. Isso é que é bom. Eu vi isso, pois é, bem antes, ainda bem. Caiu antes. Ainda bem que a gente está conseguindo conversar agora. Então, eu já até perdi o fio da meada onde que a gente estava. Você se lembra? Ou a Não, gente passa. eu tava falando assim, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, mas a gente falava eu estava fazendo uma crítica, acho que era isso, ao edital do MEC, né, que quer usar os livros de literatura como uma preparação para a alfabetização das crianças. E aí eu dizia que as pesquisas mostram, né? Tem um texto muito interessante da Emília Ferreiro que fala sobre isso, que o Pierre Bourdieu também já demonstrou isso, né? Lá com a herança familiar, que claro que as crianças que têm acesso a livros, que têm acesso a bens culturais, cujos pais dispensam tempo porque eles podem, a maioria das famílias não pode, né? Não consegue ter esse tempo para os filhos. Então, o que eu estava dizendo é que é óbvio que as pessoas, as crianças que têm mais acessos a bens culturais, né? E aí eu vou falar especificamente a livros, a histórias antes de dormir, a histórias ali com a pai, com a mãe, com o vô, com o tio, seja lá com quem for, elas chegam com uma intimidade com a cultura escrita, né? Elas sabem o que que é um livro, elas sabem como pegar, elas sabem como passar a página, elas sabem que um livro conta uma história. Muitas crianças chegam à escola sem essa intimidade com esse objeto que é o livro, né? Então, é claro que as outras vão ter uma facilidade maior num primeiro momento de aceitar a cultura escrita, de se aproximar da cultura escrita. O que não quer dizer que as outras não vão, com as outras não vai acontecer isso. Com o tempo, né? Claro que é possível, mas o que não pode, ou melhor, que não deve, o que é improdutivo, se você olha na perspectiva de uma educação literária, de uma formação da criança, é que o livro seja utilizado como porta para a alfabetização. Ele vai ajudar, mas não é para isso que o livro serve com uma criança muito pequena. Né? Então, o edital do MEC ele está equivocado nesse sentido. Já que a gente está falando então sobre isso, acho que é legal a gente falar sobre essa questão do entendimento mesmo da educação pública, né, em relação à literatura para criança. Tem esse ponto específico que você trouxe do PNLD, mas de uma maneira geral, Fabiola, eu queria que você fizesse uma análise mesmo de como que é hoje esse ensino, né, ou na verdade não é nem o ensino, talvez, mas a utilização da literatura na educação infantil hoje, se a gente pensar no âmbito de escola pública, né, ainda precisa avançar muito? O que que você viu nesse tempo aí de trabalho seu na secretaria? Bom, eu posso falar pouco de sala de aula porque eu não atuei na educação infantil, né? Mas eu vou puxar o assunto para outro recorte que acaba respondendo à sua pergunta. Eu penso que não só na educação infantil, na educação básica como um todo, mas especialmente na educação infantil e no começo ali do ensino fundamental, é importantíssima a presença da biblioteca na escola. Né? É claro que aí você tem escola que tem ali o cantinho de leitura, que tem os livros de literatura ali
ao alcance das crianças, aí a professora faz a sacolinha e manda para casa. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, isso pode ser bom, mas é muito importante que a biblioteca seja institucionalizada na escola, né? Que ela exista como um espaço pedagógico dentro daquela proposta político-pedagógica da escola. Né? Então, a biblioteca, ela está ali para oferecer os livros e para ensinar o seu uso, né? Porque uma biblioteca, ela é muito mais do que uma coleção de livros. Dentro de uma escola, especificamente, a biblioteca tem muitas funções. Uma delas é essa, né? De trabalhar na educação literária das crianças, de oferecer literatura, de ensinar a criança a estar naquele espaço, de ensinar que os livros estão organizados de tal ou qual maneira e que isso não é arbitrário, que o conhecimento se organiza de alguma maneira, né? E que a biblioteca ela tem que ser um espaço de ampliação da sala de aula, de reverberação da sala de aula e de ampliação da sala de aula também. Né? Ela tem que ser um espaço onde a criança, em sua pesquisa, em suas leituras, ela tem que ser um espaço que possa confirmar o que ela ouviu na sala de aula, possa desviar o que ela ouviu na sala de aula, possa contradizer o que ela ouviu na sala de aula, né? Então a gente precisa que as escolas contem com bibliotecas bem equipadas, com excelentes acervos, com acervos bons. Gente, chega desse negócio de montar a biblioteca com doação, ninguém aguenta mais. Os livros de uma biblioteca, seja ela pública, seja ela escolar, eles precisam ser escolhidos em função de um objetivo, em função de um horizonte. Né? Então, uma biblioteca escolar tem que ter livro de literatura? Tem. Tem que ter livro de literatura para todas as faixas etárias, né? Voltando ali para o começo da nossa conversa, qual a idade dos livros, né? Ela tem que ter livro para todas as faixas etárias atendidas pela escola, para os alunos, os estudantes, mas também para o corpo docente. Né? O corpo docente precisa estudar, né? Os professores, né? Eles precisam ter acesso a livros de literatura, mas também de livros teóricos que falem sobre esses livros de literatura. Precisa ter livro de literatura, mas precisa ter livro de divulgação científica também. Né? Vocês publicaram há pouco tempo um livro excelente, aquele Bichos? Bichos não, Bichos é o de poesia. Bichos Vermelhos. Bichos Vermelhos. Bichos Vermelhos, né? Esse tipo de livro que fala da natureza, que fala da história, que fala da cultura, que fala do céu, que fala do mar, que fala da vida como ela é e como poderia ser, eles precisam estar ali ao alcance das crianças e dos professores. Né? E para isso a gente precisa de um ambiente excelente e precisa de excelentes profissionais. Né? Um profissional que esteja comprometido com esse objetivo formativo, com esse horizonte formativo da escola, né? A escola, ela precisa, a biblioteca, ela precisa estar a serviço de um trabalho educativo. E isso se faz com um espaço adequado, com um acervo adequado e com profissionais dispostos ao trabalho educativo. Né? Seria ótimo se todas as bibliotecas contassem com uma bibliotecária. E mais, como diz o outro, mais ótimo ainda, se a biblioteconomia se dedicasse com mais afinco a essa formação do profissional para atuar na biblioteca escolar, para além da competência informacional, para além da classificação dos livros, mas em função desse trabalho educativo, que ajuda o estudante e também o professor e também o próprio bibliotecário a entender quem nós somos, que espaço é esse que nós ocupamos, quais são as relações que nós vivemos, né? Isso, como nós chegamos aqui, o que é que determina essas relações, e é óbvio que em cada idade, com uma criança de 2, 3 anos ali na educação infantil, isso vai se dar na língua. Olha, a língua manda, mas ela desobedece também. A língua canta, a língua brinca e a língua silencia. Com as crianças maiores, algumas narrativas, às vezes, as fábulas, os contos populares, né? Os livros mais autorais, eles vão mostrando como que a vida é grande, como que a vida, o mundo é complexo,
né? Que nós temos divergências, conflitos, enfim, é para isso que a biblioteca tem que existir dentro da escola, né? Então eu não saberia te dizer, embora eu tenha uma percepção muito boa do que eu vi na época que eu trabalhava na Fundação Municipal de Cultura, do trabalho que era feito nas escolas da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu vi muitas vezes relatos muito interessantes de trabalhos muito bem feitos. Uhum. Bacana. O pessoal que está participando aí, mandando um coraçãozinho, palminha, gente, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá bom? Ó, o Lindomar falou assim, ó, esse corpo docente é indisciplinado, não gosta de ler literatura. Você acha que tem um pouco disso também? Os professores talvez precisem ser formados nesse sentido, de gostar e de consumir boa literatura? Acho que sim, acho que tudo para tudo tem que ser criadas as condições, né? Um professor precisa das condições objetivas, né? Das condições materiais para poder ler, para poder estudar, né? Precisa ter o livro, precisa ter o tempo para ter o livro, precisa de uma formação que não pode ser uma formação aligeirada, é uma falácia a escola ou a prefeitura oferecer ali uma oficina de 3 horas aula e achar que aquilo resolve, né? Eu acho que a universidade tem que ter um compromisso mais intenso nessa formação, né? Essa formação ela tem que se dar com ensino, né? Ali nos cursos de graduação de pedagogia, nas licenciaturas, na biblioteconomia, tem que ser com ensino, mas tem que ser também com pesquisa, para que a leitura, e especialmente a leitura literária, Taine, saiam do campo do mantra, né, do campo do discurso, e se tornem uma realidade. A gente percebe muito isso, assim, às vezes uma preocupação muito grande em estudar sobre autores, sobre estilos de época, sobre um monte de coisas, e isso se reproduz também no campo dos livros para crianças e jovens, mas com pouca experiência de leitura mesmo, né? De parar, a escola não para ler, a escola diz que é importante ler, mas ela não para ler. Há pouco tempo, né, eu numa aula de ensino médio, alunos de primeiro ano de ensino médio, eu cheguei, nós lemos um conto, discutimos, e ali e 2, 3 aulas lendo, e discutindo e falando. E aí um dia uma menina falou assim, professora, que dia que vai começar a matéria? Numa aula de literatura, porque ela estava esperando o quê? Os famigerados estilos de época. Falou, a matéria já começou há muito tempo, né? Uma aula de literatura, a gente tem que ler. Não adianta a gente falar sobre uma coisa que a gente não conhece. E isso, assim, ler demanda tempo. Então é isso. Se nós temos ali na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, o tempo, a aula de literatura, o tempo para os livros, que esse tempo seja de ler e de conversar sobre o que nós lemos. Isso é uma educação literária. E é claro que você vai avançando à medida que você tem um interlocutor mais maduro, né? Você vai avançando nessa educação literária, você vai ressaltando aspectos que talvez não sejam naturalmente percebidos por esse outro, né, que está na sua frente. Mas é isso, a formação ela se dá fazendo, lendo. Não tem jeito de você trabalhar com formação de leitores sem ler. Eu, inclusive, sou a favor da disciplina, né, de literatura na escola mudar de nome. Eu acho que tinha que ser aula de leitura, não aula de literatura, porque a aula de literatura ficou muito impregnada esse negócio dos estilos de época, não sei. Eu acho que na aula de literatura, em qualquer, é para ler. Vamos ler e vamos discutir. A criança lê para você, você lê para ela te pergunta, você explora a ilustração. Uma coisa que eu acho importantíssimo, os meus filhos, quando eles eram pequenininhos, é muito engraçado porque eles se apropriaram disso muito rápido. Eu acho importantíssimo que você mostre, na hora que você está lendo um livro, você mostra, olha, esse é o autor, essa é a editora, se tem uma tradução, olha, esse aqui tem tradução, esse aqui é esse aqui é o ilustrador. Então, porque isso é inserir, isso é apresentar
para a criança esse universo livresco, né? Vamos chamar assim, esse universo que compõe o livro. O livro tem quem escreve, tem quem traduz, tem quem ilustra, tem quem edita, né? Tudo isso faz parte de uma grande autoria que assina esse objeto. E eu acho que isso é importante porque isso insere o livro e a leitura nesse tempo histórico, mostra que livro é produto, produto de trabalho, né? O livro não é mágico, não é nada que brota do além, ele exige muito trabalho de muita gente. Tá dando umas travadinhas, se eu demorar mais a falar é porque travou um pouquinho para mim, mas eu acho que você está me ouvindo bem, tá? Estou te ouvindo. Tá. Muito legal. Nunca tinha pensado nisso de conversar com a criança sobre a produção do livro. Nunca tinha pensado nisso. Muito legal. Agora, o Rafael levantou uma questão aqui que é polêmica e que sempre vem quando é esse assunto da literatura infantil, né? Que é como lidar com a questão da censura, né? Porque existe isso muito agora, a censura do politicamente correto e outras coisas mais. E como lidar com isso, por exemplo, se você é professor ou se você é pai, né? Escolher o que você vai ler com seu filho, considerando essas questões todas de censura que estão mais normais hoje, né? O Rafael é o Rafael Mussolini? É ele que está perguntando? É isso mesmo. Ele está cansado de saber, ele está puxando prosa, porque ele sabe disso melhor do que eu. Aliás, eu vou te sugerir que convide o Rafael para esse chá, que é uma prosa interessantíssima também, viu? Bom, Legal. eu acho que a gente tem que distinguir o que é censura do que é projeto, né? Você tem vários fatores, muitas variáveis que compõem esse cenário, né? E hoje no Brasil esse tema está assim, está explodindo. Aliás, vou aproveitar e fazer uma propaganda. Tem um livro que chama Temas Polêmicos na Literatura, Necessária Presença na Escola, organizada pela minha amiga, querida, professora, escritora Nilma Lacerda. Vai sair pela Edições Olho de Vidro. E ele vai discutir essa questão da censura, dos temas polêmicos, em vários aspectos, né? Peraí, só um minuto. A Tereza, minha filha, está perguntando onde está o milho de pipoca. Está lá no armário, perto. Ah, então procura, eu não sei, agora eu não posso. Então, esse livro que a Nilma organizou, ele vai abordar a censura sobre vários aspectos. Há pouco tempo, nós publicamos, eu e dois professores amigos, no meu período de pós-doutorado, nós produzimos um texto que chama A Verdade é Uma Só. Quem tiver interesse em ler, está disponível numa revista da Unicamp que chama STED BR, que nós vamos fazer exatamente essa discussão. O que é censura e o que é projeto político, né? Então, não falar de autoritarismo, de ditadura militar, isso é censura ou isso é projeto? É diferente, né? De ter uma família que não quer que o filho leia livros que tenham temas homoafetivos. É diferente. É diferente de uma família, e isso eu vivi assim 50 mil vezes, de reclamação de famílias que as crianças foram à biblioteca e lá havia livros sobre bruxas. Sim, havia livros sobre bruxas. Então a gente precisa discutir isso e pensando muito assim, qual que é o limite? O que que a gente consegue avançar e quantos passos a gente vai ter que dar para trás para a gente conseguir falar de tudo? Porque na vida tem bruxa, imaginário real, né? Na vida tem homoafetividade, tem violência, tem morte, tem todos esses temas que incomodam muito a um determinado grupo de pessoas. Mas eu tenho duas respostas. A primeira sou eu, pesquisadora, quando eu vou escrever, quando eu estou aqui conversando com vocês. Eu acho que a gente tem que enfrentar, a gente não pode se intimidar diante desses limites que vão sendo impostos para a gente, porque esses limites eles vão sendo cada vez mais empurrados para frente. Hoje a gente não fala disso, amanhã a gente não fala daquilo, e sim, não falar de determinados temas implica em silenciar em muitas questões. Então, quando eu não falo, quando eu sou proibida de discutir, de ler e discutir um conto com o tema da homoafetividade na escola,
quantos alunos eu privo, quantos estudantes eu privo de pensar a sua própria condição? Quanto eu contribuo para o sofrimento, né, e o silenciamento de tantos corpos, de tantas existências? Então, essa é uma questão. Eu acho que, especialmente a gente no campo público, quem atua na escola pública, tem instrumentos mais fortes para lidar com isso, né? Claro que depende de uma série de fatores, mas eu sou favorável a gente tentar e tentar e tentar mesmo. Mas eu entendo, por outro lado, quando uma editora, por exemplo, deixa de publicar determinado tema, porque ela sabe que esse tema não vai ser aceito no livro do PNLD, por exemplo, né? Porque ali você está entre questões de viabilidade, de como que você se mantém no mercado. Eu acho que a questão é bastante complexa, sabe, Taine? Mas eu sou a favor da gente enfrentar a censura, enfrentar especialmente esse projeto político que tenta impor para a gente uma só verdade, uma só versão, uma só existência, né? Uma só sexualidade, um só corpo. Então, tudo isso eu acho que a literatura ela tem que se propor, ela faz sem se propor a fazer. A mesma coisa da alfabetização. Ela não está ali para lidar com isso, mas ela lida com isso de muitas maneiras. Algumas de forma mais elaborada, mais sofisticada e por isso mais intensa, talvez mais lenta, mais demorada. Outras de maneira mais óbvia. Eu duvido do papel que elas cumprem, né? Porque aí vira só panfleto e para falar de uma coisa que precisa ser tratada, você pode falar sem fazer literatura. Você não precisa falar de escrever um livro com uma literatura frágil, com uma história boba para tratar de um assunto. Isso aí você fala num livro informativo, fala num livro didático, né? Fala num artigo. Então, a literatura, eu acho que ela funciona bem para elaborar e de uma maneira mais interessante, mais bonita, mais instigante, essas questões que fazem parte de quem nós somos, né? Tem um texto lindíssimo, que eu gosto muito, um texto, ele já tem, o quê? Deve ter quase uns 20 anos esse texto, e aí já que foi o Rafael que perguntou, ele adora, ama de paixão, é o fã número 0 dessa autora, que é um texto que chama Lendo na Casa da Guerra, da Marina Colasanti. Está num livro chamado Fragatas para Terras Distantes. A Marina vai discutir, né, o que é que a literatura pode, o que ela não pode, essas tentativas de higienização da literatura, para onde é que isso leva, né? O que é que se cria com uma literatura limpinha demais, certinha demais e silenciosa demais. Esse texto é lindíssimo, eu sugiro a leitura dele. Fabio, olha só, a gente tá com algum problema aqui no meu celular ou na internet, eu não sei. Depois de um determinado momento eu parei de te ouvir, mas eu sei que o pessoal está te ouvindo, porque ninguém reclamou e está todo mundo dizendo que está gostando do que você está falando. Mas eu parei de ouvir. Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar de novo e aí eu Vou vou te fazer chamar em pela Libras. última vez. Vou te chamar pela última vez e Tá, a gente encerra nessa terceira parte, pode ser? combinado. Combinado. Então vamos, pessoal, vocês votem, por favor, só para a gente encerrar com chave de ouro, tá?